Ora, viva, boa noite. Cá estamos de novo no Instagram. Vamos aguardar. Hoje volto a ter o prazer de ter a Domingas Alvim comigo. Ahm, Mais uns minutos. Já acabei por entrar um bocadinho mais cedo, talvez com o entusiasmo de receber de novo a Domingas. Vamos esperar um pouco que ela venha. Entretanto, pronto, é continuar este ciclo. Vamos novamente aprofundar o tema da gratidão, porque realmente merece ser revisto perante todos os ecos que teve a primeira gravação que fizemos aqui. E realmente foi com eco. Hoje penso que já vamos resolver o problema. Uma nova aprendizagem. E será muito interessante este novo mergulho na gratidão. Muito boa noite a quem vai chegando. Provavelmente também vamos fazer a meditação de enraizamento, para permitir que as pessoas vão chegando e perceber o que é que hoje vai ser partilhado sobre este tema. Vamos recapitular um pouco o que foi feito, o que foi dito e o que foi partilhado no primeiro direto sobre a gratidão. Mas vamos mais além um pouco, vamos ver onde nos leva e desta vez realmente focar na qualidade da mensagem, não só no conteúdo, porque essa tinha bastante e tem bastante, o vídeo está no YouTube, podem ver, mas na qualidade também do áudio. É isso que o meu compromisso hoje para ficar melhor do que ficou. Só esperar mais um pouco que a Domingas chegue. Eu antecipei-me um pouco, mas está aqui quase na hora combinada. Quartas-feiras às 10 voltamos a esta sessão de convidados. Numa semana particularmente desafiante também. Já irei partilhar um pouco o que aconteceu esta semana assim de surpresa, com a perda de um grande amigo e de um grande mentor. Ainda assim, nestas situações em particular, por isso também falámos um pouco sobre com a Domingas sobre isso, e hoje também vamos aprofundar quando realmente a vida nos surpreende, aparentemente pela negativa, e realmente pela negativa, porque sentimos uma perda, sentimos uma dor grande. Até aí, como acolher isso, como trabalhar isso, como alquimicamente perceber que, enfim, perceber que há um propósito maior, há uma força maior. Embora nós tenhamos essa capacidade também de decidir como viver o nosso papel, a nossa única e preciosa missão. E foi dos diretos que eu fiz, que eu gostei mais de fazer, o direto da gratidão. Ok, a Dominga já está. Boa noite, Ju, também. Dominga já está, vamos só esperar que entre, a ver se desta vez fica tudo ok. Ok. Sim. José, Ora, boa noite. tudo bem? Boa noite. Como estás? Tô bem, e você? Desta vez sem eco, certo? Dessa vez sem eco. Olha que maravilha. Esse era um dos objetivos desta nossa conversa de hoje. Realmente melhorar também aí. Apesar de, enfim, uma das... Antes de mais, pronto, muito grato mais uma vez por aceitares de novo este novo mergulho. Umas semanas depois, a gente também estamos sempre a aprender e há sempre novas tomadas de consciência.
Mas eu resolvi convidar-te de novo por, enfim, duas razões essenciais. A primeira porque realmente o conteúdo que partilhaste foi tão poderoso, eu tive feedbacks de muita gente e até houve em particular uma pessoa que disse que não é por acaso que o direto tinha eco, porque realmente fez eco em muita gente. Então eu decidi, ok, Boa. vamos voltar aí, desta vez melhorar também essa a mensagem, porque eu sei que muitas pessoas acabaram por desistir de ouvir, porque à primeira desistiram e perderam um conteúdo muito valioso. Então eu fiz questão de voltar a fazer e também, pronto, mais uma vez não vai ser igual, porque nós somos pessoas diferentes mas ao mesmo tempo, de alguma forma, foi essencialmente esse meu apelo de voltar a convidar-te e para nós fazermos um pouco um novo mergulho nesta palavra tão forte, neste tema tão forte. Por isso, antes de mais, muito grato, meu Deus, por estares aí, por aceitares mais este convite. E não sei se queres fazer, se faz sentido fazer novamente aquela meditação de enraizamento, deixar as pessoas chegarem. Você que sabe. Você é a Ok. pessoa. Você que manda. Muito feliz realmente também por, por já não ouvir o eco. Ok, então vamos a isso. 2 minutos, ok? 2 minutinhos apenas, para também não deixar as pessoas esperar muito. Mas pronto, eu faço sempre isto e faz muito bem, em particular, respirações conscientes. Mais uma vez também sabes melhor do que eu. Vou só tocar aqui a minha taça e assim damos mais uns minutos para as pessoas chegarem. Eu até acho que com entusiasmo me antecipei, entrei em direto para aí 5 minutos antes. Ah, você entrou em direto 5 minutos antes? Sim, acho que me Ah, antecipei não. aqui. Eu vi na hora, assim, eu fui acender a luz ali, até cheguei um Eu pouquinho estava atrasada. aqui a tentar tirar uma foto da ecrã e acho que entrei. Mas pronto, também foi. Vamos a isso então, até já, até já. Só para realmente enraizarmos aqui e reforçarmos a mensagem de hoje.
Ok, bem-vinda de volta. José, obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer. Sempre um prazer receber um convite, né? Mas principalmente por vindo assim com tanto coração e com uma pessoa que está tão entregue no processo e de uma gentileza, de uma generosidade, uma sinceridade. Opa! Enfim, fico feliz de fazer parte, ter você como um colega de ajuda, né, às outras pessoas. É bom saber que a gente está bem acompanhado. A minha ideia pronto, era recapitular apenas um bocadinho aquilo que foi dito no. O vídeo também está no YouTube, quem realmente conseguir passar para além do EC e ouvir, vale a pena ouvir a mensagem, a última partilha que fizemos. Mas hoje, pronto, basicamente era voltar aqui a esta palavra que talvez seja das forças mais poderosas de conexão, esta gratidão, e voltar a relembrar que é um substantivo feminino, e esta questão de nós estamos gratos quando de alguma forma conseguimos reconhecer o benefício ou enfim, conseguimos acolher aquilo que a vida nos traz. E então, e realmente esta palavra, esta forma de estar, no fundo, está presente, enfim, é a sabedoria ancestral, não é? Que eu digo muitas vezes que nós estamos a procurar recuperar hoje em dia, e juntando toda a tomada de consciência que temos agora, esta nova expansão de consciência do século XXI, mas recuperar aquilo que já estavam nas grandes tradições de sabedoria do mundo. Esse também é muito o meu papel, e trazer essa síntese para o aqui e agora, e realmente juntar o dia-a-dia que é do século XXI. Não é? Por isso é que fazemos isto pelo Instagram, e há uns séculos atrás não se fazia, mas já se usava esta forma de estar, que realmente pode ser bastante sanador. Mas pronto, de alguma forma, o que nós nos focámos, pelo menos da lembrança que tenho, que estive a rever, foi realmente como é que nós agradecemos as maldições da vida, ou como é que nós acolhemos. Ainda posso partilhar porque está aqui muito presente, era algo que certeza que iria sair hoje. Estou a ver que algumas pessoas aqui que estão a aderir também conheciam o Rui Gabriel, por exemplo, e está muito presente esta semana. Não sei se tomaste conhecimento ou se conhecias a personagem, enfim, foi uma perda que tivemos esta sexta-feira passada, assim de surpresa, assim de choque, ninguém estava à espera. Era um grande amigo meu e um mentor, e eu queria também hoje trazer um pouco esse sentimento, porque está muito presente em mim. Ainda amanhã vai ser o funeral, e foi assim, ninguém estava à espera, e foi assim um grande choque na sexta-feira passada. Mesmo aqui no Instagram é das pessoas que têm mais seguidores, e foi uma pessoa muito importante, principalmente nos últimos 3 anos da minha vida. E pronto, realmente nestes últimos dias também tem sido realmente um desafio, como é que nós aceitamos isto, né? Algo que realmente ninguém estava à espera, e de repente, segundo o que se sabe, parece que foi uma paragem cardíaca. Quando ele simplesmente foi correr e teve uma paragem cardíaca, e foi assim um grande choque. Isto só para relembrar que realmente o que partilhaste no vídeo passado foi muito a tua história. Eu gostava que, como quiseres, voltássemos um pouco lá também, porque isso tem valor com as histórias pessoais e realmente as experiências das pessoas no dia-a-dia. Realmente como é que fizeste essa alquimia que tu realmente fizeste, e isso é incrível, e acho que foi também isso que as pessoas mais gostaram de perceber, como é que alguém que realmente sofreu um abuso forte, ou uma história realmente difícil, muito difícil de superar, consegue fazer essa alquimia, e hoje, no fundo, quase que torna isso uma missão. Enfim, mas pronto, dei aqui algumas pistas. Queria-te passar a palavra e ouvir-te, porque isto é mesmo para o convidado, e como eu costumo dizer, o convidado é Deus, neste caso a deusa, que entra e que faz a sua magia e que conta a sua história, também muito humana, e enfim, já chego. Muito grato, Domingos, força. Obrigado, Lino. Então, é engraçado porque a energia que a gente se encontra, a pessoa que a gente é, em cada dia é diferente, né? Então, apesar do tema ser o mesmo e tal, as histórias são o mesmo. E foi interessante porque da última vez eu falei com você, e foi ótimo ter feito aquela live e ter falado sobre a minha história e tal, e ter ouvido mais uma vez aquela história, e pensar que, assim, como que hoje em dia, assim, eu não sei, eu quase não faz mais sentido, assim, aquela história, sabe? É quase como se eu tivesse vivido tudo aquilo e eu olhasse para trás e eu falasse, nossa, essa vida dessa outra pessoa, que sou eu, que foi minha, e que durante muitos anos eu me sentia muito injustiçada, muito sofrida, é quase como se não fosse minha, de tão assim, de tão carinhoso que é o meu olhar,
para essa vida de sofrimento, entendeu? E para essa menina e tal, aí eu conto a história, né? Tipo, meu pai morreu realmente assim, na véspera do meu aniversário de 8 anos. Então a gente estava preparando a festa, toda criança, e eu estava crente que todo mundo estava lá em casa para ir para o meu aniversário, que ele tinha encomendado um presente e tal. E aí ele sofreu um acidente de moto, que todo mundo suspeitava que não foi um acidente, na verdade havia sido um assassinato, porque ele era um político muito honesto e ele descobriu um esquema de corrupção no Brasil e ele ia denunciar, ele começou a receber ameaças assim constantes e enfim. E aí depois teve esse falecimento e era um cara que era o meu herói, né? E minha mãe, depois disso, minha mãe saiu do ar. Minha mãe realmente se tornou uma pessoa que era um sol e virou assim uma lua eclipsada. E ficou muito, muito mal. E um ano depois da morte dele, ela tentou suicídio, tomando veneno de rato. Então foi muito pesado, porque a gente encontrar ela na cozinha, né, vomitando sangue. E depois disso ela foi pro hospital e passou, nossa, vários dias internadas entre a vida e a morte. E aí a gente em casa, eu me lembro da minha avó pequenininha, até pouco tempo atrás, eu acordava todas as noites 4 horas da manhã, porque minha avó colocava todo mundo de joelho no chão às 4 da manhã, porque ela era uma pessoa da aldeia, né? Bem agarrada a vários misticismos e várias simpatias, e ela tinha essa consciência de que Deus ouvia. Hoje eu sei o quão importante é o horário de 3 às 6 da manhã, né? Em termos de orações, meditações. Naquela época eu não entendia, mas ela botava a gente para orar, para rezar, assim que o galo começasse a cantar. O primeiro galo cantava, ela acordava todo mundo da casa e botava a gente de joelho para pedir para Deus pela vida da minha mãe. E minha mãe sobreviveu. Não era para ela ter sobrevivido. E aí ela voltou, e depois que ela voltou, passados muito pouco tempo disso, eu fui para uma praia sozinha, numa cidade pequena, eu estava acostumada, eu tinha 9 anos de idade e tal. E um cara que era um amigo da família e tal me convidou para ir nadar com ele até uma ilha. Eu era nadadora da equipe Amirim, de natação, mas eu nadava muito bem. Aí eu fui e tal, e quando eu cheguei lá na ilha, que era uma ilha que ficava talvez uns 600 metros, assim, em Angra tem ilhas muito próximas da costa, e ele abusou de mim e tal. E na volta, foi uma cena assim que a volta foi muito marcante para mim, porque eu estava nadando e tentando me manter acima d'água e já com aquela sensação de tristeza profunda, de raiva e tudo aquilo misturado. E ele ficava assim, como se fosse qual é a palavra? Me intimidando, assim, né? Dizendo que iria me afogar, que botava minha cabeça para baixo, mas se você gritar, sabe, ninguém vai te ouvir, você vai morrer aqui, toda aquela tortura. Então, nadar de volta, todos aqueles 600 metros de volta, tentando me manter, aquilo foi, assim, foi claustrofóbico, porque durante muito tempo eu tinha muita raiva e eu tinha aqui o chakra da garganta meu era muito fechado. Eu parei de falar, assim, fiquei um tempo, não parei de falar, não fiquei muda, mas eu me tornei uma criança muito silenciosa depois disso, assim. E aí eu me lembro de eu ter chegado na orla, na praia, e saí correndo para casa, correndo, chorando. E aí na hora que eu cheguei perto de casa, eu parei, sentei numa calçada, num passeio, comecei a chorar e respirei fundo e tive a consciência muito profunda de que, Domingas, sua mãe acabou de voltar do hospital, você quase já ficou órfã, assim, não é hora de levar mais problema para casa. Engole isso. Então eu tive essa consciência, porque depois que meu pai morreu, minha mãe aconteceu isso, eu virei a dona da casa. Eu levava o meu irmão para o colégio, eu fazia os deveres de casa com ele, da escola, eu dava banho nele, eu lavava louça, eu ia no supermercado fazer compras, eu pagava a conta no banco. Eu me tornei assim, eu falo que eu tinha 9 anos, mas eu tinha 29. Eu era muito, muito safa, eu fazia tudo. E minha mãe realmente ficou muitos anos, ficou uns 7 anos, 8 anos sem voltar para a terra, sabe? Vivendo um luto muito profundo, que meu pai realmente era uma gêmea dela.
E aí, depois de tudo isso, eu acho que eu vivi muitas crises, assim, de angústias, depressões, e sempre buscando, sabe, José? Sempre tentando me melhorar, tentando ser uma pessoa cada vez melhor, fazendo terapias. Já entendia que o processo terapêutico era um processo de salvação e de transformação, que é uma alquimia, né? E desde nova, assim, eu faço. E eu falei, não. E aí, depois que eu fui, eu acho que o divisor de águas foi quando eu era muito ansiosa, eu tinha muitas crises de ansiedade, e eu não conseguia dormir, porque minha cabeça era muito cheia. Eu vivia só a mente, porque depois de ter passado essa infância toda, eu entendi que eu precisava de um refúgio, e que tinha que ser um refúgio longe da realidade. Então eu larguei o meu corpo para trás, assim, e comecei a viver na mente. Tanto que eu sou escritora, né, além de terapeuta, e eu, na época, eu vivia lendo, escrevendo textinho, porque era o mundo da fantasia. Então, a mente era o meu lugar de refúgio, era onde eu não precisava lidar com a realidade, porque a realidade era um lugar de sofrimento e angústia. E eu sofri muito, assim. Então, depois que eu fui a 3 psicólogos e elas falaram, olha, você vai ter que tomar remédio, e eu era muito contra remédio, porque minha mãe era viciada em remédios, eu falei, não é possível, tem que ter um outro caminho. Eu tenho que achar uma outra forma, sabe? E aí eu comecei a procurar e encontrei a meditação. E aí eu comecei a frequentar os centros budistas, comecei a fazer retiros de silêncio, retiros de meditações, que são imersões profundas, e consegui, assim, em vez da minha mente me controlar, eu controlar a minha mente. E comecei a descarregar e descer e ancorar, e aí para o corpo. E aí eu comecei a fazer um processo que, ao mesmo tempo que era um processo de espiritualização profunda, porque o processo de autoconhecimento eu já fiz desde cedo. Desde aquela época eu pedi para minha mãe, eu me lembro que com 14 anos, falei, eu quero fazer terapia. Então eu já fui para terapia. E aí, depois desse processo de mente, eu fui para o processo de corpo. Só que o interessante foi que, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando essa descida para o corpo, eu estava trabalhando a subida da minha alma com a espiritualidade. Comecei a praticar. E o que eu vi o que eu percebi é que a espiritualidade, se você quer realmente alcançar o sol da galáxia, você precisa alcançar o sol do centro da Terra. Então, se você quiser que seus galhos vão muito altos, você precisa entender que as suas raízes vão ter que estar muito profundas. E aí foi um lugar em que eu achava que eu ia subir, porque era mais uma forma que eu achava que eu ia deixar a realidade para trás. E durante um tempo eu acreditei nessa ficção, eu vou me espiritualizar, porque aí eu deixo o corpo, porque o corpo era sempre um peso, o corpo era um lugar de violência, o corpo era um lugar de abuso, o corpo era sempre um lugar de rejeição para mim, assim. Tanto que eu tive muitas dificuldades, por exemplo, na parte sexual, assim, de entrega, tinha muitas dificuldades, sabe? Porque você se fecha, a mulher, o homem abusado, assim, a gente tem muita dificuldade de entregar o nosso corpo. A gente cria várias desculpas, assim, sabe? E aí, conforme eu fui fazendo essa subida, eu fui fazendo essa descida, e o corpo deixou de ser um peso, e hoje eu falo que, assim, a minha espiritualidade, a minha conexão com o mundo, com a consciência universal, ela é toda ancorada no corpo, assim. Então, o corpo, para mim, se tornou um lugar de presença, sabe? O que as pessoas chamam de espírito de presença, porque você tem um espírito que está com uma consciência presente ali, e quando você entra nesse estado, cara, de configuração, eu falo que é você entrar num estado de plenitude muito grande. E quando a gente está nesse estado de plenitude, de inteireza, eu fui me permitindo, né, me permitir transmutar esse sofrimento que eu fui sofrendo, e que durante muitas vezes foi muito difícil, mas eu fui permitindo ele ser transmutado, e conforme você vai fazendo essa alquimia, cara, você vai se tornando uma pessoa muito conectada com a sua essência, e você vai começando a entender tudo isso que você sofreu, e como que aquilo te construiu, em termos de valores e de seres humanos. E foi aquilo que eu falei no último vídeo, assim, quando eu vim para Portugal, né, 3 anos atrás, e eu me recolhi lá numa fazendinha aqui, numa pousada, no mato, e eu acordei chorando numa noite que eu estava com muita angústia, eu falei, meu Deus do céu, assim, não é possível que eu vou viver minha vida inteira assim. Não,
por quê, por quê, por quê? E aí veio aquela voz, assim, aquela luz, aquele insight maravilhoso que falou assim, minha filha, eu precisava que você vivesse isso para que você tivesse a dimensão do que é o sofrimento humano. Entendeu? E para que você se conectasse com ele de uma maneira tão profunda que quando uma outra pessoa que estivesse sofrendo, porque esse é o nosso trabalho como terapeuta, né? Ter muito respeito e compaixão pelo sofrimento do outro. Quando uma outra pessoa que viesse sofrendo para você, você ter uma capacidade de olhar para aquilo com muito respeito, sabe? Com muito respeito. E foi isso, então assim, foi o que você falou, você ficou grata por aquilo. É claro que eu não vou dizer assim, se eu pudesse ter passado por essa vida sem ter escolhido viver tudo isso, é óbvio, né? Não vou ser hipócrita. Mas tendo vivido tudo isso, é a capacidade de você olhar para trás e acolher a sua história com todas as luzes e com todas as sombras. E entendendo que essas sombras foram fundamentais para que eu descobrisse que por trás delas existiam luzes que eram muito poderosas. Então, foi graças a eu viver tudo isso que hoje eu olho para mim e falo, uau, sabe, Domingas, porra, você é uma super guerreira, sabe? E eu não tenho medo do sofrimento do outro. Quando o outro está na minha frente, ele pode trazer a história que ele tiver. Não tem problema, eu sei que é possível você dar a volta por cima. Eu sei que é possível você, não vou nem dizer enfrentar as sombras, porque eu não gosto desse termo de guerra ou de luta, porque eu não acho que a sombra esteja aí para ser enfrentada. A sombra está aí para ser entendida, acolhida e reintegrada. Porque depois que você faz esse acolhimento, você consegue perceber que, na verdade, aquela sombra era uma luz que precisava sair e que você precisava lidar com uma questão que vai saber se é só dessa vida, ou se é de outras ancestralidades, ou se é da sua ancestralidade familiar, que você precisava também fazer uma outra superação, entendeu? Então hoje eu olho para trás e falo, ok, eu fui a pessoa que estava designada a cumprir essa missão de, sabe, de transmutar toda essa escuridão em branco, né? E é engraçado porque eu também trabalho com arte, né, José? Eu estou pintando um quadro, tem vários desenhos e tal. E os meus desenhos, eu estava fixada nas cores preto, branco e vermelho. Preto, branco e vermelho. Eu fiquei um ano com essas três cores. E aí agora eu estou lendo um livro de alquimia e o processo alquímico, dentro da transmutação, as fases principais são a negra, que é o mergulho nas sombras. Depois dessa transmutação e purificação das sombras num lugar transparente e branco, que é o purificado, e depois essa purificação num lugar vermelho, que é o lugar do fogo, da chama da força da vida. Então é quando você, depois de passar pela sombra, alcançar da purificação, você volta para a realidade, para a vida, sabe? Eu falei, uau, como é que as coisas estão conectadas, né? Então hoje em dia, assim, eu olho para minha história e falo, cara, graças a ela que, assim, eu não sei quem eu seria se eu não fosse elas, mas com certeza que muito da minha força, muito da minha capacidade de lidar bem com o medo, porque não é não ter medo, né? Não ter medo não, todos nós passamos pelo medo, mas como eu sei que o medo é uma fase muito importante do processo, quando eu tô com medo, eu falo, Domingas, eu identifico, Domingas, você tá com medo. Então, é para ele que você tem que correr. Você não tem que correr dele, você tem que correr para ele. Entendeu? Corre para ele, lida com ele, atravessa esse túnel escuro, porque do outro lado vai ter luz. Então, às vezes você vai se sentir sozinha, às vezes você vai se sentir desesperada. É o que eu falo para os meus pacientes. A gente precisa aprender a não se desesperar nos momentos de desespero. Não sabe o que fazer quando está desesperado? Senta, respira, chora. Se der conta de andar mais 2 passos, anda. Se não der conta, espera. Porque uma hora a noite termina e o dia chega, entendeu? Então foi isso que eu percebi, assim. É aquela coisa mesmo, não tem desespero que dure mais que uma vida. A gente tem que ter paciência, porque quando eu era criança, depois disso tudo, eu pensava várias vezes, assim, eu me lembro que quando a minha mãe
se suicidou, e eu, depois mais velha, eu pensava em me matar várias vezes, eu pensei em me matar várias vezes quando eu era mais nova, e eu falava assim, nossa, minha mãe tinha razão de querer sair dessa vida, porque é tanto sofrimento, porque eu não entendia, eu não conseguia viver a vida, e hoje, assim, eu vivo num estado de plenitude, gratidão, a ponto de, assim, tem uma vizinha aqui, que ela, nossa senhora, ela é assim, primeiro que ela tem muitos espíritos obsessores, e ela tem problema com alcoolismo e tal, e ela cismou com a gente aqui em casa. Cismou. Ela detesta brasileiras, e fala e chama, passa na rua gritando que a gente é puta, arranhou o nosso carro. Nós somos casados, eu tenho um casamento gay com a minha esposa de 15 anos, uma relação maravilhosa, harmônica, e grita que a gente é puta, e grita que a gente que é uma máfia, e arranhou o nosso carro todo, umas coisas assim, sabe, de filme, parece coisa de ficção. E aí agora a gente vai se mudar para a Espanha, né? Só que a gente ia se mudar no final do ano, só que a gente já queria se mudar agora, que as fronteiras abrem agora, mas a gente estava enrolando, porque o apartamento, não sei o quê. E aí ia chegar, e ontem ela chegou à loucura de dizer que ela ia pegar uma faca e ia nos matar. Aí eu falei, vamos entrar em contato com o senhorio e ver se, que acabou de comprar a casa, comprou a casa ontem, isso foi ontem. E ontem esse foi o surto dela, e hoje o senhorio estava já, o novo senhorio comprou a casa. Aí nós entramos em contato com ele e ele falou assim, falamos para ele, olha, antes a gente pensava em ficar até dezembro, mas agora, diante dessa situação, a gente está pensando em sair o quanto antes. Aí ele, nossa, que maravilha, porque eu queria entrar o quanto antes. Então você devolve os aluguéis, que nós pagamos 6 meses de aluguel adiantados. Aí ele, os arrendamentos. Aí ele, sim, eu devolvo os arrendamentos e se vocês quiserem eu ainda compro os seus móveis. Eu falei, uau! Ou seja, o que eu entendi foi que assim, até essa louca, até essa pessoa louca que tá ameaçando nos matar, assim, no final das contas, ela foi altamente positiva, né? Porque foi graças a ela que nós tomamos a atitude de, ok, vamos fazer o que a gente quer, que a gente já estava querendo, já tinha uns 6 meses que a gente já tinha chegado a essa conclusão, mas como a gente já tinha pagado 6 meses adiantado, vamos ficar aqui. E não passou pela nossa cabeça que ele poderia querer devolver o dinheiro. Só que aí veio uma outra pessoa que comprou o apartamento e que quer morar aqui e que aceitou devolver o dinheiro e ainda fica com os móveis. Então que maravilhoso. Então no final do mês a gente já vai embora. E foi ótimo, assim. Então, você pensar assim, essa mulher, claro, né, ela tem sérios problemas. Mas assim, até nisso a gente precisa ser grata, né, José? Porque... Sim. E realmente eu costumo dizer que a vida jamais diz de nós, não é? E de alguma forma não se engana. Até nesses sinais, não é? Nós percebemos o que é que a vida me está a querer dizer com isto, não é? É incrível. Mas tanto sumo estava-te a ouvir e estava só a sentir imensa gratidão por alguma vez ter tomado esta iniciativa de convidar de novo, porque realmente é sempre um passo mais à frente e realmente a experiência que tu tens é incrível enfim. E depois esta questão da importância da história, não é? Por isso é que também nesta minha escola que eu lancei, o primeiro exercício é este, conta uma história, não é? Porque da história dão as pistas para quem tu és ou quem nasceste para ser, não é? E nós percebemos aí todos os passinhos que demos para depois, enfim, fazermos a missão que temos. Eu ressalto também essa questão de falares do corpo, mais uma vez, acho que não é demais falar nisso, porque o que não falta aí é a gente querer a meditação e a espiritualidade para fugir da vida e fugir, nesse caso, do corpo, então, neste caso, quando temos abusos físicos e violência física, e sair um pouco desta vida na matéria, não é? Que às vezes é tão difícil de lidar, porque dói, e também temos muito prazer, mas andamos sempre um bocadinho nesta dança, não é? Entre a sombra e a luz, a dor e o prazer. E no fundo é um bocadinho... Hoje vim com esta frase, ou com esta expressão, que é desenvolvemos esta arte de viver, não é? Esta arte de viver perante todas estas nuances, não é? E eu até se calhar pegava, porque lembras-te, nós chegámos no direto anterior, chegámos a falar aquilo que tu sentias pelo abusador, não é? E agora até pegando nessa vizinha que vocês têm, é engraçado, porque eu relembro pelo menos aquilo que me ficou, até na altura usaste a palavra pena, mas depois até em conversa privada acabaste por dizer, mas realmente sinto um bocado, no fundo acho que depois até usei compaixão, por causa do eco eu não ouvi bem e pensei que usei a compaixão. Mas depois até tu descreveste de alguma forma, e agora pedi também para aprofundar, se calhar um pouco isso,
porque realmente não é fácil estar na pele do abusador, porque normalmente é uma pessoa que está em sofrimento, não é? E tu disseste uma coisa que eu gostava de recuperar aqui, foi até, lembro-me, estive a rever as nossas conversas pelo WhatsApp, e disseste que se nós partimos do pressuposto que cada pessoa é amor na essência, como é que deve ser a pessoa realmente infligir ódio, ou medo, ou abuso noutra pessoa? Então, não sei, dá mais esta pista para tu desenvolveres um bocadinho com base naquilo que sentes e naquilo Eu que acho que experiência. assim, quando a gente está em paz com a gente é incapaz de produzir sofrimento no outro, sabe? O sofrimento no outro, ele é um reflexo do sofrimento interno que a gente vive. Então, quanto mais é o meu caos interno, mais ele espirra para fora de mim, nas outras pessoas. Eu transformo o mundo, é aquilo. Eu faço do mundo externo aquilo um reflexo do meu mundo interno. Então, quando eu vejo assim, essas crianças, esses abusadores, principalmente, durante algum tempo eu tive raiva do meu, e hoje, assim, eu consigo sentir compaixão, porque 90% dos abusadores foram crianças abusadas. Foram crianças muito abusadas pela vida. Então é aquilo, e são crianças, são pessoas que normalmente não têm esse espaço de fala, porque eu penso, poxa, eu fui uma pessoa que tive a possibilidade de fazer terapia a partir dos 14 anos, mas tem gente que morre sem nunca ter tido uma oportunidade de falar uma coisa. E o que eu tinha falado dos abusadores era que dentro ainda é um tabu, né, a gente falar sobre isso, só que se a gente não se abrir para tratar essas pessoas, se não, uma hora que uma pessoa dessas nos procura como terapeutas, nós rechaçamos, nós rejeitamos essas pessoas, na verdade nós estamos sendo um pouco irresponsáveis, porque essas pessoas vão estar voltando para o mundo e não vão estar conseguindo se conter ou encontrar mecanismos e ferramentas para se autotransformarem. Porque o que elas estão vivendo ali dentro é o caso da vizinha aqui. Elas estão vivendo processos profundos de infernos interiores. Tem gente que a gente acha que a gente vai chegar depois da vida e vai encontrar o paraíso ou o inferno. Eu falo que o paraíso e o inferno a gente já vive aqui. Se eu vivo em caos interior e eu não me trabalho para ir para a luz agora, eu já vivo no inferno. Eu já estou condenada. Não é depois, não. E hoje em dia eu consigo estar num estado de gratidão muito profundo por essas pessoas. É claro que você passa por um estado de raiva, você passa por um estado de, ai meu Deus, não acredito, de medo, de rejeição, de aflição, mas depois você pensa, uau, essa pessoa tem a mesma essência que eu, ela foi trazida aqui com o mesmo intuito que eu. Só que o nível de consciência dela é outro. Porque tem gente que chega aqui, eu falo que acabou de sair do reino animal. Entendeu? Deixou de ser leão pela primeira vez. Então está vivendo essa vida pela primeira vez como um ser humano. Ela não tem qualquer capacidade de consciência emocional, de gerenciamento. Ela nem sabe o que é isso. Então eu acho que às vezes é muito injusto também a gente querer, né, a gente que já está aqui nesse nível de consciência, querer dialogar com uma pessoa que ainda é uma criança a nível de existência. Entendeu? Ela é uma criança. E assim como eu acho que um guru, um yogi lá da Índia, que já está, né, lá na frente pro caminho de iluminação, olhar pra gente e vai falar quanto ego, coitada, ainda cheia de apego essa Domingas, achando que ela tá em algum lugar, tadinha, imersa nas sombras, entendeu? Ou então, enfim, exato. Agora estou-me a lembrar, não é? Quando a gente. Estou-me a lembrar até o fundador da escola transpessoal dizia que nós nos sentimos demasiado iluminados. Passa algum tempo só com a família mais próxima, às vezes basta um dia ou dois e aquilo realmente voltamos a. Enfim, realmente é assim uma grande aventura, não é? A grande aprendizagem. Eu recuperava aqui também algo que me tocou no direto anterior, quando tu disseste, e acho que falámos um pouco sobre isso também, a importância de nós agradecermos por não nos sentirmos gratos pelo que a vida nos traz. Não é? Não sei se Sim, queres recuperar um pouco isso. Sim, é porque Sim. eu acho que a gente vive, José, um lugar que eu tenho que até fazer um vídeo sobre isso, que é esse lugar da positividade tóxica. Sim. Sabe? De achar que a gente tem que acordar e como se a gente tivesse sair dentro de um filme da Disney todos os dias. Tá, tem gente que consegue, que já chegou a esse nível, entendeu? Mas se você ainda não consegue, também aprende a se acolher.
né? Então, eu passei algum tempo também aprendendo que eu precisava ser grata pelos dias que eu não conseguia ser grata. E muitas vezes pedindo perdão pelas coisas que eu não conseguia ser capaz de perdoar. Porque durante muito tempo eu não consegui perdoar o meu abusador. Foi um processo. E eu acho que é isso que a gente tem que entender também. Os processos da vida são orgânicos. Uma semente se tornar um carvalho, quantos anos ela leva? E às vezes eu vejo que as pessoas chegam nos consultórios, né, vem fazer uma consulta com a gente, e ela acha que em 2 sessões ela vai se transformar, ou se curar, ou se reorganizar numa coisa que ela levou 40 anos para construir. Então, assim, o processo de desconstrução, ele é profundo e ele exige muito esforço, muita atenção, muita consciência. E nesse processo a gente precisa muito saber lidar com esses momentos em que a gente não consegue lidar. Com esses momentos em que a gente cai, com esses momentos em que a gente, eu tô triste, sim, se perdoe, se não se culpe por estar triste. Essa coisa da positividade tóxica, né, de você achar que a todo momento você tem que estar posando para um selfie no Instagram, com um filtro colorido, passarinhos cantando, né? Photoshop no rosto, batom, maquiagem. Não, a vida não é isso, não. Eu falei uma vez para um amigo meu, eu falei, amigo, a vida é bastidor. Deixa o palco para o Instagram. Entendeu? A vida é que tá lá, são os remendos, é a cortina caindo, é o cara gritando, é a buzina passando, é a tua vizinha louca. É isso. Então, assim, se você for ficar achando que todos os dias você vai acordar, né, no filme da Cinderela, meu amor, você tá perdido. Então, o dia que tiver que chorar, que tiver com olheira, assuma a beleza das suas olheiras. Né? O dia que estiver triste, assuma a beleza da sua tristeza. O dia que estiver com raiva, quando eu tô de TPM, prestes a menstruar, meu filho, a budinha zen vira sei lá o quê. A monstrinha, entendeu? Então... Uau, Domingas, mais uma vez depois tu vais falando e vais-se acendendo aqui várias luzinhas que eu gostava de falar, realmente é muito, muito rico, mesmo muito rico. Mas estava a lembrar de uma das frases que nós usamos muito na escola transpessoal, que é supostamente um mestre iluminado, lhe perguntavam, então, mas continuas a sentir, antes de iluminação sentias momentos de desânimo e de tristeza, não é? Pois. Então, e agora? Depois de iluminação, continuas a sentir momentos de desânimo e tristeza? Sim, claro. Então, afinal, o que é que mudou? E ele dizia, mas agora já não me importo. Então é a questão, estou-me a lembrar ainda, enfim, sim, e realmente tu falavas que realmente há pessoas que já conseguem ter esse acordar à Disney. Eu acho que ainda não encontrei ninguém, pelo menos que realmente eu conheça a história, não é? Que realmente conheça, pelo menos que seja humana. Eu acho que a diferença está aí, não é? Quando tens essa humanidade, eu acho que ainda não és luzinha, não é? Então estás a viver aqui, então há de certeza que vai haver momentos. Ainda hoje partilho contigo, ainda hoje acordei assim, sentindo assim um sentimento de tristeza e uma parte de mim dizia, fogo outra vez, mas caralho, que é que andas a fazer, ainda continuas a sentir. Ainda é difícil para mim criar aquela distância justa, né? Apesar de ser instrutor de meditação e todos estes anos, e continuo no processo, e essa consciência que realmente estou no processo. Olha, dizia o Rui Gabriel, que eu falei, está muito presente em mim, dizia que o sucesso é apenas a realização progressiva do ideal elevado. Então, tu sabes onde é que queres chegar, e essa consciência também é muito importante, essa expansão de consciência, ou esse caminho. Mas realmente depois é todos os dias, vives o processo. E depois quem realmente te acompanha, não é? Quem realmente te acompanha no dia-a-dia, e quando realmente tens desafios, no meu caso não tenho síndrome pré-menstrual, mas tenho outras coisas, com certeza. E quem realmente te acompanha, por exemplo, mesmo esta nova vaga agora de diretos que eu estou a fazer, só quem está realmente no meu dia-a-dia é que percebe, especialmente aqueles diretos, não tanto com os convidados, porque convidados é muito também a pessoa que é o protagonista, no fundo, mas aqueles que eu tenho feito no grupo de acompanhamento, aquilo é quase um parto para mim. São estas atitudes que eu tenho que estar a trabalhar, e eu vivo aquelas atitudes. Por exemplo, agora aquela do sem esforço, eu estava há 10 minutos a fazer o direto e decidi, não vou conseguir, vou desistir, vou adiar isto uma semana, porque eu estou claramente em esforço e não estou a conseguir. Então precisei de mais tempo para integrar aquilo. E é muito engraçado, porque tu vives mesmo o processo, não é? Para poderes falar com alguma autoridade sobre as coisas, é preciso realmente sentir e estar lá. E por isso é que eu vou enfim,
cada vez mais a pessoa vai acompanhando mais pessoas e cada vez é inevitável que todas as pessoas nos inspirem, todas as pessoas têm valor e têm uma história incrível. Não é? Muitas das vezes nem sequer tem essa consciência, não é? Tu vês, já vais vendo de fora e começas a ver, uau. Mas então a tua, pronto, sempre me inspirou e fiquei bastante, mais uma vez, tocado pela tua disponibilidade e pela tua capacidade de partilhares. E pronto, todo o processo que fizeste. Só para, pronto, resumindo, isto é realmente um processo. Quem realmente nos acompanha no dia a dia é que tem noção, e essas é que eu realmente agradeço em particular, porque conhecem realmente as sombras, as luzes desta dança, esta dança que é. Mas depois também, agora estou aqui também é importante nós percebermos, e isso acho que também ficou focado e acho que ficou realçado no direct que fizemos anterior. O poder que isso te deu e a consciência que te deu também de que tu realmente tinhas esse poder de transformação. É quase como uma decisão, não é? Quando tu realmente relatas com 9 anos, não sei, estavas ali sentado e decidiste, não, mas isto no fundo realmente é incrível, não é? E é uma decisão diária, quase é uma prática diária, ok, eu estou-me a sentir assim, mas eu sei que na essência não sou isto, ou pelo menos o meu propósito de alma não é este, e como nós cada vez mais enraizamos isto, e dizemos muito na escola transpessoal, começa com o amor que tens e chegarás ao amor que és, não é? Portanto, este processo de transformação e de caminho é incrível e é uma grande aventura, não é? E depois aprender a desfrutar disto sem esforço, lá está, foi a última atitude que eu partilhei no grupo de acompanhamento, e é muito interessante este desfrutar, na altura contei a história até do brincar, como é que nós brincamos mesmo em situação de guerra. Contei a história de um desafio conta-se uma história indiana famosa, do Maharata, foi um desafio que Krishna lançou a Arjuna. Arjuna era um guerreiro e ele estava na guerra e Krishna insistia, não, mas mesmo na guerra tu podes brincar, porque isto no fundo é uma grande brincadeira entre aspas, só que realmente são coisas sérias no sentido em que nós sentimos na pele e no corpo, como tu relatas tão bem, não é? E então há essa dor, ainda agora não consigo deixar de falar nisto, porque realmente perdi um grande amigo esta semana, assim de surpresa, e isto dói, é uma perda grande, porque eu costumo dizer que não há ninguém igual a nós, somos todos insubstituíveis e incomparáveis, então quando se perde já não vai haver nenhum ser igual àquela pessoa, apesar da alma continuar, enfim, se acreditar nisso e se houver reencarnação, mas aquela pessoa exatamente perdeu-se, não vais conseguir mais abraçar aquela pessoa, então é uma grande perda. E então é preciso também saber lidar com isso, saber aceitar e saber, enfim, de alguma forma acolher que, também é algo que eu tenho enraizado, é que a pessoa quando realmente se transforma em luzinha, como estávamos a falar, desencarna, digamos assim, eu acredito que já cumpriu a missão. E no caso agora deste meu colega, do Rui Gabriel, deste meu amigo, deste meu mentor, é difícil acreditar nisso, porque ele tinha um sonho assim muito grande. Mas o que está a começar a acontecer, curiosamente, é muito curioso, devido a esta partida, está-se a juntar uma energia incrível que ele se calhar não conseguia estando aqui. É isso que eu estou a começar a sentir, mas pronto, está tudo muito recente, nem uma semana tem. E é muito engraçado como, apesar de tudo, lá está, esta mandala da gratidão vinha nesse sentido, é de nós, esta rendição ao mistério da vida. E depois também nos relembra que nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, como é que tu vives as tuas 24 horas, não é? Como é que tu decides viver as tuas 24 horas? Apesar de sentires isso tudo, tristeza, dor, seja o que for, como é que tu decides? Por exemplo, eu tinha marcado este direto contigo antes de saber desta notícia e, claro, não me fez sentido nenhum desmarcar, porque até, lá está, mais uma vez, veio na altura certa e é muito curioso, algo que era ele que dava até o primeiro a dar o exemplo. Quando nós temos um sonho elevado e um plano, é para manter e ser o primeiro a dar o exemplo e continuar a dar os passos no caminho. E estes diretos têm sido passos muito importantes para mim, porque têm um valor em si mesmo, porque antes de mais eu gosto de receber, gosto de te ver. Aliás, está especialmente bonita desde a última vez que nos vimos. Pronto, é por aqui continuar este caminho e saber desfrutar de tudo isto com a devida distância justa e devida consciência, porque também fala-se na distância justa, não é? Porque também não é para estar demasiado desapegado, mas também não é para estar no pântano. Então é este equilíbrio, é sempre por isso é que é a dança, este equilíbrio que tu tens que sentir as coisas, tens que as viver, porque eu também não... agora estou-me a lembrar até do diálogo de vozes que fiz no último encontro que nós fizemos, em que realmente depois eu passei para aquela voz transpessoal e pensei, então, realmente eu estou a ver agora todo o panorama, não estou a sentir nada, assim não tem piada. Então, eu realmente senti isso.
Mas depois realmente quando se está no centro dramático é desafiante, é preciso realmente muito treino, muita prática e sermos acompanhados. O terapeuta para mim é isso, é o acompanhante que está ali contigo e vai onde vai contigo. Mas temos que ser nós, cada um de nós, a fazer o caminho. Não é? Enfim, é por aí, é por aí. Muito grato, Domingas. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Achei que você já finalizou muito bem. Eu também confesso Tá bom, acho que eu falaria só essa questão da aceitação, né? Às vezes aceitar que é difícil aceitar, sabe? Que vão ter momentos em que a gente não vai saber aceitar direito e que tá tudo bem, que eles também fazem parte da jornada, né? Só isso. Sim, no fundo é um bocadinho isso, é estar grato por não estar grato, porque não é isso que estamos a sentir, portanto é uma questão de verdade, não é? É uma questão de. É para transparecer o que há, e sem merdas, então, sem questões. Senão fica muito só luzinha. Não, tem a luz, mas tem a sombra, tem o dia, mas tem a noite. Tá tudo bem, a noite é tão importante quanto o dia, entendeu? A morte é tão importante quanto a vida. É tudo parte de uma coisa só. Não adianta tentar excluir nada, porque aí você vai ficar sem inteireza, né? E quando você fica sem inteireza é um lugar de... É o que você está pouco unido, né? Quando você não está reunido, é que você está em sofrimento. Qualquer lugar de divisão é... Se você acredita nessa ilusão, eu acho que viver um mundo material é muito acreditar, né? As pessoas são muito iludidas por essa ideia de que nós estamos apartados, que nós somos indivíduos, não é? Ou seja, indivisíveis, que eu tô ali e eu sou uma coisa única, solitária. Não, meu amor, você é uma célulazinha dentro de um corpo universal, entendeu? Na verdade, você nem é a célula, você é a mitocôndria dentro da célula. Então, assim... Então fica tranquilo, sabe? Quando você entende isso, você fala, uau, sabe? Você nem se supervaloriza, mas também não se desvaloriza. Você entende que é graças ao seu trabalho celular, dentro de uma célula, que você também consegue fazer com que o nosso corpo fique mais saudável ou mais doente. Isso eu falo muito no sentido de... eu estou trabalhando muito isso nos meus vídeos, esse lugar da autorresponsabilidade, de cada pessoa entender que você fazer a sua parte não é você fazer só a sua parte. Você aprender a cuidar de você, a se gerenciar emocionalmente, a ter autoconhecimento, a se harmonizar com o universo, você não está fazendo só a sua parte. Você está influenciando a outras pessoas que estão te vendo fazer aquilo e se inspirando pelo teu comportamento. Porque falar adianta muito pouco, principalmente para as pessoas perto. Agora, quando você se torna um exemplo, você tem um relacionamento harmonioso, você é uma pessoa do bem, você está sempre praticando coisas boas, você só abre a boca para dizer coisa boa e não sei o quê. Todo mundo gosta de estar perto de você. Quando as pessoas olham isso de fora, elas falam, uau, sabe, essa pessoa aí é uma coisa que talvez eu queira seguir. Pode ser assim? É fácil? Exige um esforço, mas todo mundo pode. Se eu conseguir, você consegue. Eu sou mais uma célula, só isso. E aí você começa a fazer outras células entenderem que elas... Nossa, eu também posso brincar de luz. Pode, meu amor. Você é a luz. Então brinca disso que você vai gostar. E você vai iluminar outras pessoas ao seu redor. E essas pessoas vão se iluminar, porque você falou do Rui. O fato dele ter, né, ido para o outro lado... não significa que ele não tenha deixado uma série de chamas aqui. E essas chamas vão se reverter em novas chamas, em novas chamas. Então, o nosso eu cuidar de mim significa que eu estou cuidando de todo um sistema universal. Essa autorresponsabilidade é fundamental. Porque se cada um fizer a sua parte, o sistema não adoece. Todo mundo vive com harmonia, entendeu? Uau, é mesmo de dentro para fora, não é? Eu agora estou-me a lembrar porque ele também tinha uma frase que dizia que ser humilde não era ser pequeno, era chegar ao topo, mas mesmo assim, quando estás no topo, saber que não és mais do que ninguém. Exato. E então mais uma vez esta questão de sermos preciosos, realmente muito pequeninos, tipo grãos de areia, como estavas a dizer, ainda mais pequenos do que isso, mas ao mesmo tempo, lá está, como diz a escola transpersonal, temos o universo, dentro dessa partícula está o universo. Então mais uma vez esta percepção que é bastante importante nós fazermos a nossa parte, aquilo que nos compete, mais que não seja por nos sentirmos bem. Eu também acredito nisso, porque realmente se temos uma missão, se temos acreditamos que realmente nascemos com um propósito. Eu cada vez mais posso dizer que sei isso ou que sinto isso. Então
é cada vez mais encarnar isso, porque isso nos faz sentir bem. Então, a partir daí, tudo nasce e no fundo, estamos aqui. Essa crença, cada vez mais que eu enraizo em mim, estamos aqui para desfrutar do caminho, não é para sofrer. E também, muitas vezes, o Zé Maria Dória, o fundador da Escola Transpessoal, punha isso. Quando eu ouvi pela primeira vez, fez-me confusão, porque ele distinguia a dor do sofrimento. Mas já deves ter ouvido falar com certeza, não é? Que ele dizia: não, a dor é normal, mas o sofrimento já é incompetência. E aquilo tocou-me, então eu sou incompetente do caraças, porque farto de sofrer. Então aquilo tocou-me, bateu-me assim no ego. Então, mas espera aí, como é que faço isso? Então realmente é este treino, esta tomada de consciência que exige muito este autoconhecimento e este trabalho diário, no fundo, esta decisão diária. Ok, então qual é realmente o meu papel? E depois ter esta percepção muito que também o Rui me trouxe esta semana, de novo, esta situação com ele, porque nunca sabes quando é que realmente vai acabar, então aproveita agora, realmente desfruta agora naquilo que tens que fazer. E então, pronto, é uma mensagem também, mas ao mesmo tempo sem ansiedade, não é? Fazer isto também com serenidade, não é? Com este, enfim, é todo um... Eu também partilhava isso no último direto, quando partilhei a carta da serenidade no final do sem esforço, da distensão, que é no fundo aquela oração que é nós termos a saber aquilo que podemos alterar e saber aquilo que não podemos alterar, não é? Então, de alguma forma, serenidade para aceitar aquilo que não podemos alterar, mas ter a coragem de mudar aquilo que podemos. Mas o mais difícil para mim, e este é o que eu estou cada vez mais a tentar desenvolver, é termos a sabedoria para saber a diferença. Porque muitas vezes nós tentamos controlar coisas que não conseguimos controlar e não fazemos coisas que realmente podemos fazer. Então este discernir, esta sabedoria para saber a diferença entre aquilo que podemos alterar e o que não podemos, o que está para além de nós, então para mim é a chave, essa sabedoria, esse discernimento, para realmente mantermos a serenidade perante todos os desafios que a vida nos lança todos os dias, não é? E então, enfim, é por aí. Eu gostava que nós terminássemos, que nós fizéssemos mesmo a hora, porque acho que o Instagram, pelo menos agora a experiência que eu tenho, o Instagram no final fica logo no Instagram TV. Eu gostava muito que este direto nosso ficasse lá. Agora pelo menos tem sido assim. Aliás, o segundo que fiz, a seguir a ter feito contigo, foi mesmo com o Rui Gabriel sobre abundância, então já ficou lá. E foi muito engraçado porque foi a última vez que eu falei com ele, foi umas semanas, mesmo antes disto acontecer, antes de lançar esta, então fiquei mesmo feliz. Então pronto, queria ver se é fácil, a gente podia até continuar aqui o resto da noite. Acho que não temos assim comentários. Pelo menos da minha parte fala, é um prazer ouvir-te e realmente relembrar esta tribo que nós... também é engraçado que estou quase a voltar a fazer sessões presenciais, em princípio será dia 18 de julho, na herdade do Morgado em Aljustrel, voltar às sessões presenciais e aos abraços. Enfim, vamos ver, vamos tentar se calhar ainda conter isso um pouco, vamos ver, mas estou muito feliz por voltar a ter as sessões presenciais. Depois desta aventura que tem sido esta aproveitar a bênção também do que é estarmos em qualquer sítio e podemos reunir-nos com qualquer pessoa do mundo. Isso também é incrível. Faltam uns 5 minutos, não sei se queres dizer alguma coisa, prazer em ouvir-te, assim, o que sentires. Eu acho interessante essa, porque foi uma coisa que você falou muito hoje, que é essa questão do sem esforço, né? Isso foi uma coisa que para mim foi aquilo que eu falo que a gente escolhe, né? Foi uma determinação de que eu passei muito tempo achando que eu precisava, então eu sou guerreira, né? Então tudo para mim tem que vir na base da espada, na base da luta, né? Eu tenho que, né, para me provar. E hoje em dia eu acho isso assim a maior perda de energia do mundo, porque não é assim. Eu descobri que não é assim nas minhas experiências corporais mesmo e espirituais. O que eu vejo aqui, na verdade, o que você precisa fazer não é embanhar a espada, é retirar o escudo. Então, a gente vive com a espada para atacar e com o escudo para se proteger. Deixa a espada e tira o escudo, porque o escudo é toda aquela capa de proteção que a gente coloca para se proteger do outro, da vida, do medo, que na verdade nada mais é do que um medo absurdo de viver. E você não percebe que aquilo que está te fazendo te proteger da vida é justamente aquilo que está te impedindo de viver. E foi isso que eu falei. Eu estou atrasando o meu processo de vida porque eu larguei a espada, mas eu ainda continuo com o escudo. E o escudo é o esforço. Né? Porque você está criando resistência para aquilo que é seu chegar até você. Você está com uma armadura de titânio na frente do seu coração e você está querendo que a vida te chegue com abundância. Não. Aí eu tirei a armadura, tirei a espada, tirei o escudo. Agora eu coloco assim,
tudo que vier vai me vir sem esforço. E, José, é muito engraçado que depois que eu comecei a fazer isso, eu tive vários sonhos, várias viagens xamânicas, e não sei quem, que as viagens eram, que eu entendia que assim, era eu deitada num rio e o rio corria para cima, me levando numa boia. Tava lá Olha, deitada numa boia de água e o faltam rio 15 segundos, Domingas. Vai terminar daqui a 15 segundos, se quiseres. e é isso. E aí eu entendo que, assim, viver não tem que ser esforço. Só abre teu coração e deixa que aquilo que vier saiba esperar aquilo que vier te chegar. Muita Obrigada. gratidão.